Hoje nós demos um importante passo, né? Hoje nós fizemos uma reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, onde foi, por unanimidade, julgada a admissibilidade do processo, ou seja, as 20 representações foram unificadas num processo só, já deram o primeiro passo. Agora, o deputado Arthur Duval, ele tem mais 5 sessões legislativas para apresentar a defesa de mérito. Assim que ele apresentar a defesa de mérito, eu já indiquei o relator, mas ainda não nomeei, porque não está na fase de nomeação. O deputado, o delegado Olim, que deve, então, assim que ele apresentar essa defesa, eu nomeio, o relator apresenta o seu voto, o seu parecer, para aí, então, nós decidimos no colegiado qual será a decisão. Deputada, boa noite, Sakamoto aqui. Existe uma dúvida a respeito dos prazos e trâmites. Considerando todos os trâmites, todos os prazos, com todas as possibilidades de ampla defesa do deputado Arthur Duval, existe, e considerando que temos este ano um ano eleitoral, né, um ano eleitoral bastante atípico, né, que vai provavelmente haver bastante participação dos parlamentares, existe tempo hábil, caso a Assembleia assim entenda, para cassar o mandato de Arthur Duval, ou ele pode acabar se beneficiando da extensão de prazo, e quando for ver, já chegou o final do ano, já houve uma reeleição dele, por exemplo? Não, não existe essa possibilidade, porque, na verdade, as penalidades são a advertência, que pode ser verbal ou escrita, tem a censura, a terceira penalidade é a suspensão temporária do mandato, que aí vai depender do parecer do relator e do voto dos pares que compõem o conselho, mas logo em seguida, ou então tanto a cassação quanto a suspensão são sujeitas também a ser referendadas pela Assembleia. Então, cabe à presidência da Assembleia, após essa decisão que for no Conselho de Ética, marcar uma sessão para que seja votado no plenário por maioria simples, ou seja, 48 deputados e deputadas, para que possa ser referendado esse parecer. Nós estamos seguindo regiamente o que reza o regimento, exatamente por conta de não alegar nenhum tipo de ilegalidade, porque a celeridade e a cobrança que a gente entende da sociedade, o que não podemos é ultrapassar o limite dessa questão, para que não haja procrastinação do processo, com interrupções que possam retardar o julgamento. Hoje já estabelecemos uma série de dúvidas que tinham sido colocadas, uma série de alegações que o advogado, o deputado Arthur Duval, já foram consideradas inoportunas, inadequadas, e, portanto, o processo está prosseguindo. Perfeito. Deputada, agora uma dúvida que fica. A defesa dele alegou que essas mensagens foram divulgadas de maneira ilegal. Isso muda alguma coisa? Quer dizer, no entendimento da senhora, muda algo sobre o que ele falou? Quer dizer, o conteúdo ter vindo a público de maneira legal ou não? Eu não vejo diferença como separar o homem público, o deputado. Ele não perdeu a função dele de deputado, apesar de ele ter pedido 3 dias de afastamento por conta de resolver situações particulares dele, porque ele não estava em missão da Assembleia Legislativa. Nós não podemos separar. E existe também uma linha tênue entre imunidade e impunidade. Há um limite para as expressões, há um limite para essa incontinência verbal que tem acontecido muito na Assembleia, discursos de ódio, e até a questão de agressões, não só verbais, mas tentativas de agressões físicas, e tudo isso expõe a Assembleia de uma maneira desnecessária. Nós precisamos coibir os excessos que estão acontecendo, para que nós não possamos manchar a imagem da maior Assembleia da América Latina. Então, a nossa preocupação é dar uma resposta rápida para a sociedade, que espera que nós nos posicionemos sem corporativismo, para que haja realmente um julgamento, uma penalidade à altura da gravidade da situação.
Deputada, uma pergunta. Há 2 anos, né, houve um caso também muito complicado na Assembleia Legislativa, em que o deputado Fernando Cury acabou passando a mão nos seios da deputada Isa Pena. Com isso, passou pelo Conselho, tudo, e no ano passado teve o mandato dele suspenso, né? Como é que a Assembleia, como é que a senhora e a Assembleia veem na comparação entre os dois casos? O caso do Arthur Duval, ele é mais grave ou menos grave que o caso de Fernando Cury? Na verdade, eu fui pela penalidade maior, né, que era de 6 meses na época, porque existiam dois votos, era o voto de 6 meses apresentado pelo relator e um voto em separado de 3 meses. Eu fui vencida no meu voto também, por conta do voto em separado de 3 meses. Quando foi a plenário, nós conseguimos reverter, né, e voltou até a 6 meses. As duas situações foram extremamente graves, mas eu não posso, por conta de uma penalidade talvez pequena em relação à infração, nós temos a mesma régua de comparação com relação a isso, porque aí nós vamos continuar tendo punições leves com ações graves. Então, nós estamos julgando separadamente essa situação, sem fazer o comparativo. Particularmente, repito, o meu voto foi de uma pena maior, mas nós dependemos de uma votação de plenário. Desculpe insistir nisso, deputada. Eu entendi que a senhora, até como mulher e como membro do Conselho de Ética, tem uma visão muito clara de que certas coisas são inaceitáveis na Alesp, que a senhora mesmo colocou, que é a importância da Alesp preservar não apenas a dignidade das mulheres, mas também a própria imagem da Alesp, né? Agora, olhando e vendo o conjunto dos seus colegas, eu fiz essa pergunta com relação ao prazo, porque muito está se falando que talvez uma punição provável para Arthur Duval fosse uma suspensão de mandato, ao contrário de uma cassação de mandato. A senhora sentiria, sem citar nomes, mas a senhora sentiria que hoje o clima na Alesp vai mais em que direção? Pela movimentação, no momento em que representações foram assinadas em conjunto com a extrema-direita e a extrema-esquerda, sinaliza que todos estão, de alguma forma, inconformados com a situação. Daí, hoje, eu vejo que dá uma tendência a uma penalidade mais grave. Mas, como eu disse para você, na hora do voto do relator, vamos supor que ele peça a cassação, haja um voto em separado, são 10 votos, são 10 que votam no colegiado. Eu voto, em caso de empate, eu voto para desempatar. Hoje, a tendência é de uma punição mais grave, porque atingiu, como tem falado, não só a questão sexista, mas a questão também ligada à questão social, né? Quer dizer, associar as mulheres pobres à facilidade. Então, eu vejo até um preconceito com relação à vulnerabilidade social das mulheres. Então, isso atinge também de forma muito grave. Além do que, o país, nós estamos todos em comoção com essa guerra. E essas frases ditas, quando você olha mulheres e crianças numa fila pela sobrevivência, e você vê aquelas imagens, e você depois veja que tiramos esse olhar de compaixão para vermos frases absolutamente fora do contexto, e isso causou uma comoção popular muito grande, e a imagem também do Legislativo de São Paulo e Brasil fica arranhada pela forma com que o deputado se expressou. Perfeito.